Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Messias, eu sou doutor em Atividade Física e Saúde, mestre em Ciências da Motricidade, especialista em reabilitação do aparelho locomotor. Sou graduado em Educação Física também. Sou docente de nível superior, lecionando nos cursos de formação em Educação Física há 12 anos, e eu resolvi fazer esse canal por conta de uma situação bem inusitada que aconteceu nesse ano de 2022. Estava acontecendo uma palestra para os cursos da área da saúde na universidade no qual eu trabalho, e eu levei a minha turma do curso de Educação Física para assistir à palestra. O tema era sobre câncer, estava sendo apresentada por uma colega de trabalho. No decorrer da palestra, um aluno da plateia fez uma pergunta para a palestrante, e a pergunta era se os exercícios físicos poderiam ajudar no tratamento ou evitar a proliferação das células cancerígenas, ou até mesmo evitar o desenvolvimento de um câncer. Essa colega, sabiamente, disse que preferiria não responder essa pergunta para não correr o risco de falar algo impróprio, porque ela não era da área de educação física, mas que tinha um professor na plateia que poderia responder melhor essa pergunta, pois ele era da área de educação física, e esse professor era eu. Eu confesso que fui pego de surpresa, mas eu fui até o palco para auxiliar minha colega e contribuir com um pouco do meu conhecimento sobre o assunto. No ano de 2019, eu e meus parceiros de pesquisa, Emanuel Ciolac, meu orientador do mestrado e doutorado na Unesp, e Rodolfo Vieira, na época era pesquisador de uma instituição de ensino aqui de São Paulo, estávamos escrevendo um artigo sobre o papel do exercício físico como imunomodulador das doenças crônicas que estão relacionadas ao envelhecimento fisiológico. Artigo esse que foi aceito para publicação em 2020, bem no auge da pandemia, onde começou a pipocar pessoas falando sobre a importância de realizar exercícios físicos regulares para melhorar a imunidade. Inclusive, vimos muitos atletas que antes de tomarem vacinas, nem tinha vacina, contraíram o Covid, porém ficaram assintomáticos. Esse artigo, ele aborda sobre como a falha progressiva no funcionamento do nosso sistema imunológico parece estar envolvido na patogênese, ou seja, algo que é capaz de induzir o aparecimento de doenças que estão relacionadas ao envelhecimento fisiológico, acompanhado da nossa idade. Nesse artigo, falamos como a falta de exercícios físicos regulares associada ao ganho de peso prejudica a saúde, pois o acúmulo de gordura ao longo dos anos libera uma série de substâncias que agridem o organismo e, principalmente, bloqueia a ação de uma proteína importantíssima para o organismo, conhecida como cloto. Olha aí o motivo do canal se chamar Cloto. Se você quer saber mais sobre o cloto, então, se possível, siga o nosso canal, curtam, compartilhem, indique para alguém que precise saber dessas informações, ative o sininho de notificação. Sempre que houver vídeos novos, você saberá em primeira mão. Sabemos que o YouTube ele prioriza canais de entretenimento. É difícil fazer um canal que passa conteúdo científico crescer sozinho. Por isso, eu conto com o apoio de vocês. E depois da vinheta, você saberá tudo sobre essa proteína que pode deixar vocês muito mais longevos. O cloto é uma proteína produzida nas células dos rins, e ela parece retardar o processo de envelhecimento fisiológico que está relacionado com a idade. Ou seja, ela está associada a maior longevidade. As concentrações plasmáticas de cloto diminuem com a idade. Alguns estudos que inibiram a expressão do gene cloto demonstraram o surgimento de algumas alterações semelhantes ao processo de envelhecimento fisiológico, como o próprio câncer, mas também outras doenças, osteopenia, obesidade, sarcopenia, calcificação vascular, resistência à insulina, osteoartrite, doença pulmonar obstrutiva crônica, Alzheimer. Por outro lado, exercícios físicos agudos e crônicos podem aumentar a expressão do cloto circulante como efeito profilático ou atenuante de certas doenças crônicas. Mas como isso é possível? Nosso corpo ele é constituído por milhões de células especializadas. Dentro dessas células há um núcleo que contém nossos cromossomos, formados por uma molécula de DNA, onde contém toda a nossa informação genética no corpo. O gene é um segmento do DNA. Só para você ter uma ideia, o ser humano possui aproximadamente entre 20 mil e 25 mil genes nos nossos 46 cromossomos. Nesses cromossomos, temos estruturas nas extremidades conhecidas como os telômeros. Os telômeros ficam mais curtos com o tempo devido à atividade de uma enzima conhecida como telomerase. E o que faz você ativar essa enzima telomerase? Maus hábitos alimentares,
sedentarismo, tabagismo. Essa enzima muito ativa parece estar associada com uma diminuição da longevidade. Em contrapartida, exercícios agudos e crônicos podem aumentar a expressão do cloto circulante, que tem um efeito profilático, preventivo ou atenuante em várias doenças crônicas. Platão, um filósofo grego que viveu 428 anos antes de Cristo, dizia: a falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e o exercício físico metódico o salva e o preserva. Vou repetir. A falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e o exercício físico metódico o salva e o preserva. Ou seja, é evidente que o sedentarismo aparece como um fator determinante de agravos à saúde. Chegando nos anos mais recentes, após o término do projeto Genoma, em 2003, aquele projeto que sequenciou o mapeamento de todo o DNA humano, começaram a surgir algumas hipóteses e artigos científicos demonstrando a possibilidade de corrigir células que estavam sequencialmente danificadas e que poderiam causar certas doenças. Esse processo de tratamento ficou conhecido como terapia gênica, como por exemplo as células betas do pâncreas que produzem a nossa insulina, uma pessoa diabética tipo 1, ou seja, aquela pessoa que não produz insulina porque tem algum problema autoimune, onde o próprio organismo destrói essas células do pâncreas como se fosse um antígeno no organismo, devido a uma sequência genética danificada. A terapia gênica seria a inserção dos genes normais ou células geneticamente modificadas para corrigir essa falha orgânica e possivelmente curar definitivamente pessoas doentes. O objetivo da terapia gênica seria bloquear a atividade de genes prejudiciais, ativar mecanismos de defesa imunológica ou produzir moléculas de interesse terapêutico. Bacana se tudo isso fosse aplicado para curar as doenças no dia de hoje. Porém, o exercício físico regular e a alimentação equilibrada são atualmente as únicas formas naturais conhecidas que podem retardar o processo de envelhecimento e proteger os nossos telômeros. A atividade física relacionada à saúde parece ser um dos fatores muito importantes para evitar que as pessoas adoeçam. Nas últimas 3 décadas, numerosos trabalhos bem consistentes estão demonstrando que altos níveis de atividade física ou aptidão estão relacionadas à diminuição do risco de adoecer. Em uma série de situações crônicas que afetam a saúde, os nossos exercícios físicos regulares parecem funcionar como uma terapia física não medicamentosa. Doenças como diabetes, hipertensão, doenças que acometem o coração, câncer, artrite, osteoartrite, lombalgias, depressão, ansiedade, fibromialgias e outras inúmeras doenças, o exercício físico tem fator protetivo. Agora, voltando para a palestra da minha amiga, ao final da minha fala, ela atentamente associou as minhas informações com o estilo de vida que ela estava levando e analisou que precisava mudar o seu comportamento. Conversamos após isso. Hoje, ela, além da minha amiga, é minha aluna de consultoria online. Como moramos distantes um do outro, ela segue fazendo exercício sob a minha supervisão na academia que ela tem no condomínio onde ela mora. Aluna que é bem empenhada e dedicada, por sinal. Mas ela também me contou algo que me tocou muito. Ela perdeu a mãe recentemente por complicações cardíacas, que possivelmente estava associada para maus hábitos e comportamentos sedentários ao longo dos anos, e que infelizmente ela não teve tempo de mudar essa realidade da mãe. Sente muita falta dela. Isso me despertou um gatilho. Fiquei imaginando quantas pessoas estão na mesma situação da minha amiga, mas que ainda não tem tempo de mudar os hábitos e a rotina de uma pessoa muito querida, seja o pai, a mãe, o irmão. Também pensei que essas informações poderiam ir além dos muros da faculdade. E esse canal tem exatamente esse propósito, tentar passar informações preciosas sobre exercícios físicos e qualidade de vida, que pode tocar no coração e na mente das pessoas para mudarem seus hábitos, enquanto há tempo e saúde. Que o exercício físico regular se torne sua pílula diária de saúde e longevidade. E para que eu possa saber que esse conteúdo é relevante para você, deixe seu comentário. Se possível, siga o nosso canal, curta, compartilhe, indique para alguém que precisa saber dessas informações bacanas, ative o sininho de notificação. Sempre que houver vídeo novo, você saberá em primeira mão. Obrigado por acompanhar esse vídeo e até a próxima!